Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e sempre a gente convida profissionais que estão discutindo o tema do momento. E hoje nós vamos falar sobre incidência do imposto de renda e sobre remessas ao exterior. Para isso estão conosco dois profissionais do Garcia Advogados Associados. Estão conosco o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Rodrigo Fritt. Eu vou abrir esse nosso bate-papo de hoje perguntando ao Dr. Odilon: doutor, voltamos a falar sobre direito tributário. Qual é a novidade que vocês trazem para o programa de hoje? Obrigado, Guaraci, novamente pelo convite. E nós, podemos dizer assim, fomos pegos de surpresa com essa novidade agora, no início do ano, de uma tributação de imposto de renda sobre remessas de recursos ao exterior. As agências de turismo estavam esperando uma alíquota na ordem de 6% a 7%, conforme divulgado na mídia, e nós recebemos aí uma alíquota de 25% de imposto de renda sobre essas remessas ao exterior. As viagens, né, Guaraci, em razão do dólar elevado, que já tinham caído na ordem de 30% a 30 e poucos por cento, conforme noticiado, viagens dos brasileiros ao exterior. Agora, com essa tributação, né, eu acho que fica mais prejudicado ainda. Parece que o governo quer fazer um caixa em cima desses recursos e retraindo mais ainda um segmento, né, no Brasil que é importante. Claro, exatamente. Para isso está conosco, então, o Dr. Rodrigo Fritt. Doutor, como fica a tributação do imposto de renda sobre as remessas ao exterior? Bem, Guaraci, a gente retoma algum tema de direito tributário aqui no teu programa e normalmente trazemos uma alteração legislativa que não é favorável aos contribuintes, né? Infelizmente agora houve essa alteração porque de 2011 a 2015 o governo ele havia permitido que houvesse uma isenção de imposto de renda para remessas ao exterior de até R$20 mil ao mês. Qualquer remessa que fosse destinada a gastos com dependentes, gastos pessoais, com viagens internacionais, gastos com funcionários no exterior. Só que, a partir de 1º de janeiro desse ano, infelizmente, entrou em vigor uma nova instrução normativa. E, a partir dessa nova instrução, a gente não tem mais, né, os contribuintes não têm mais essa isenção. Então, claro, não são todas as remessas ao exterior, é importante dizer. Todas aquelas que forem decorrentes de prestação de serviços de cunho turístico, pagamento de despesas de hospedagem, despesas de hotéis em geral, transporte, cruzeiros, pacotes turísticos, elas passam a sofrer uma tributação, como o Dr. Odilon falou, de 25% de imposto de renda. Então não há mais essa isenção. A gente tem uma expectativa de que a partir disso haja uma redução até da comercialização de pacotes turísticos, né, que haja um impacto bem significativo nesse meio, nas agências de turismo, nas operadoras de turismo, até porque hoje em dia é um mercado sempre em crescimento, né, a gente tem um mercado em expansão, só que com essa alteração há uma expectativa até das agências que essa alíquota possa baixar de 25%, como o Dr. Odilon falou, para 6%, 6,38%. Essa expectativa, porque já há incidência de IOF, como a gente vai falar adiante. Claro. E agora há também a tributação do imposto de renda. Claro. Doutor, e em relação às compras de cartão de crédito no exterior, haverá cobrança de imposto de renda? Agora sim, essa é uma das poucas benesses da legislação que ficam mantidas, né? Na verdade, não haverá essa tributação com compras de cartão de crédito. Então, se o contribuinte, por exemplo, reservou um hotel no exterior, se ele comprou um pacote turístico, qualquer gasto que seja feito com cartão de crédito, ele não terá a cobrança de imposto de renda. Mas, é importante dizer, ele terá da incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, já havia isso, né? Então, essa parte segue inalterada. Doutor, em relação a estudantes que fazem intercâmbio no exterior, haverá uma tributação sobre isso? Outra boa notícia, Guaraci, até a gente
a gente tem a manutenção da isenção que já havia em relação a esses gastos com estudantes no exterior, seja ele para manutenção de dependentes no exterior, sempre com finalidade educacional. Então, gastos com cursos, seminários, pagamento de despesas de transporte escolar, qualquer gasto que seja relacionado com finalidade educacional não terá a cobrança desse imposto de renda de 25%. E também, se a pessoa comprovar que ela fez uma viagem ao exterior com finalidade, com cunho científico, cultural, também não haverá essa cobrança. Então, essa benesse que já havia na legislação anterior, ela é mantida agora nessa nova lei. Doutor Odilon, eu sempre lembro ao nosso telespectador que a intenção do quadro na atualidade jurídica é justamente colocar os assuntos que estão em pauta. E esse está mais do que em pauta, esse assunto, né? Agora, se nós já estamos, vamos dizer assim, como cidadãos penalizados por $1 na casa dos R$4, né? Então, isso também já reduz aquela expectativa de uma viagem para o exterior. Ainda tendo uma tributação de 25%, num pacote, por exemplo, de viagem, aí sim eu considero que seria demais, né? E esse mercado que já está sofrendo com a alta do dólar, pode ocasionar até um desemprego em massa com uma tributação dessas. Eu acho que a medida de colocação dessa alíquota, ela é desarrazoada do meu ponto de vista. Né? Não, já penaliza, vamos dizer assim, em função da moeda. E aí, tendo mais uma tributação, a gente verifica que o movimento do governo é no sentido de reter aqui, por exemplo, o dólar, até com movimentos de repatriação, de benesse de repatriação de moeda estrangeira, mas nós acreditamos que essas medidas que o governo às vezes toma, elas têm que ser mais cautelosas. Não pode sair de uma alíquota inexistente para passar, por exemplo, para 25%. Claro. Né? Aí é um desequilíbrio. Claro. E não é por acaso não que houve uma informação agora do governo uruguai que, em relação aos brasileiros que frequentam Punta del Este, caiu 40% a frequência, a ida dos brasileiros a Punta del Este. Isso em razão, provavelmente, da moeda. Da moeda, exatamente. Da moeda, do dólar. Imagina comprar um pacote agora, que vai ter um acréscimo de mais 25%. Completamente inviável. É inviável. Doutor Rodrigo, vamos para o último questionamento, que eu tenho certeza que o nosso telespectador está bem curioso. Que outros aspectos da nova legislação podem ser destacados nesse nosso programa de hoje? Bem, Guaraci, até retomando um pouquinho a pergunta anterior, né, nós falamos de isenção para gastos com finalidade educacional. É importante dizer que não são todas as remessas ao exterior que serão tributadas. Então, também poderemos até retomar em outros programas a isenção também para despesas médicas, hospitalares, enfim. Mas o importante, assim, Guaraci, como o doutor Odilon comentou anteriormente agora, é importante dizer que haverá um impacto bem significativo, né, para o mercado, até porque antes não havia tributação, como o doutor Odilon falou, agora a gente passa a ter uma tributação de 25%, então o impacto vai ser considerável. Né? As agências de viagem até têm essa expectativa de que o governo reveja essa tributação e reduza para um patamar de 6,83%, que era a expectativa, mas nunca 25%. Né? E claro, as próprias operadoras de turismo, elas tinham uma isenção de até R$10 mil por passageiro ao mês. Sim. Elas não têm mais essa isenção, então os impactos serão sentidos. Né? Há também uma expectativa, né, que é negativa até, de que possa haver uma cobrança retroativa às empresas de turismo, então é importante que elas estejam bem calcadas, bem, né, bem reforçadas na legislação tributária, porque na verdade não poderia haver essa cobrança retroativa, né, se olharmos pelo aspecto constitucional, aspecto tributário, porque, na verdade, essa instrução ela vale a partir de agora, 1º de janeiro de 2016. Se retroagir a cobrança, teremos, com certeza, aí algumas demandas bem consideráveis aí no judiciário e até na via administrativa. E mais uma dica, né, Guaraci, importante e é muito comum que aconteça, os pais enviarem os filhos para intercâmbio, né, mas esse intercâmbio de estudo, que eles fiquem com a comprovação, que eles tenham a comprovação que esse intercâmbio é para estudo, né, para poder fazer aquelas remessas que se fazem durante esse período, por exemplo. Às vezes o filho está lá 6 meses, 1 ano, e tem que fazer aquelas remessas de recurso. Né? Então, se é para finalidade de estudo, que isso seja bem documentado para que
a Receita não queira cobrar tributação sobre essas remessas. Claro. É um absurdo, né? Que é um absurdo. Tem que valorizar as Exato. pessoas que querem fazer o intercâmbio e trazer mais cultura para cá. É importante isso, né? Porque daqui a pouco a pessoa vai para o exterior, o filho, né? Vai para o exterior para, enfim, para trabalhar, para conhecer, não vale da isenção, né? Eu acho que eles estão querendo que a gente fique trancado dentro do país. Eles não saiam, né? É verdade. E que não gaste lá fora. Não gaste lá fora, que é um absurdo o negócio desse, né? Bom, esse foi então o nosso bate-papo de hoje sobre incidência do imposto de renda sobre remessas ao exterior. Evidentemente que engloba alunos, pessoas que estão fazendo intercâmbio, como disse o Dr. Odilon e o Dr. Roberto Fritz, né? Então eu acho que a gente tem que realmente colocar esse assunto em pauta, porque está no momento, né, doutor? Está no momento, é muito atual. Ok. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Garcia. Tenho certeza que se precisar a gente volta a convidar vocês para que debatam mais uma vez esse tema aí, tá bem? Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Então, lembrando sempre que a gente fala de temas do momento. E para isso a gente convida profissionais que saibam muito sobre esse assunto, no caso o Dr. Rodrigo Fritz e o Dr. Odilon Garcia Júnior. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência e esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá! Programa Guaraci Andrade.